Vamos pôr para gravar então. Cadê aqui? Recording in progress. Feito. Senhores, boa tarde então. Sejam bem-vindos o pessoal aí que é mais novo. Deixa eu só acertar aqui que eu acho que ele está gravando. Não pode diminuir. Se ele está gravando a minha tela certa. Porque esses dias eu coloquei para gravar o Zoom também e ele gravou a tela que eu não precisava pelo Zoom. Mas tá jóia. Vamos lá então. Muito bem-vindo todo mundo, né? A gente tem esse encontro aí às quintas-feiras para falar um pouquinho sobre opções. Antes de mais nada, né? Para quem estiver lá pelo YouTube, eu vou deixar um link posterior para poder fazer parte aqui do nosso grupo do Six Traders, onde a gente tem vários assuntos, né, que a gente trata diariamente. A gente tem a parte de opções, que eu trabalho junto com o Júlio, que para variar já mandou mensagem que está atrasado. Tem a parte de Nasdaq, que o Samir, o Pazini vem postando estudos diários e praticamente a todo momento, né? O Samir ele mantém isso aqui atualizado de 10 em 10 minutos. O Johnny faz as lives dele, né? De segunda e quarta-feira sobre o índice, sobre o dólar. Então tá sempre postando o link aqui, os estudos também. Promoções que saem de mesa proprietária, feito a atualização aqui. Tudo que sai de promoção, mesa que está pagando, mesa que está dando problema. O Júlio posta os estudos aqui também, que o Júlio gosta de operar criptomoeda, ele trabalha muito com o Bitcoin, está sempre colocando assuntos. O calendário econômico, alguns indicadores que foram liberados, colocado aqui também, algumas automações. O Júlio, para quem não conhece também, é programador. O Johnny, programador também. Então, para quem precisar de algum tipo de indicador, robô, alguma coisa, pode entrar em contato com eles. E basicamente é isso daí. Então, para quem estiver no YouTube posterior, se quiser participar com a gente pelo Zoom na próxima reunião, pode ir. É só entrar lá no grupo lá, que lá é postado o link. Senhores, antes de mais nada, né, o disclaimer que as operações e o modo que elas se desenvolvem aqui não são nenhuma recomendação de compra ou venda. Tudo bem? O que eu vou falar aqui? Então, a gente tem uma operação nossa que ela foi montada lá em 8/5. Quer dizer, ela iniciou, na verdade, em dezembro. E a gente vem trabalhando com a rolagem dela de dezembro até agora. Então, em 8/5 foi quando a gente fez a desmontagem da nossa posição, né? Que era E com a Q, né? E a gente foi para a série FR. Então a gente vendeu, né, um Strangle, a gente está vendido, né, no estudo nosso aqui na F124, que é uma call do 124. A gente recebeu R$ 12,33. Quando foi feita essa venda, a gente vendeu R100, né, R129. Recebemos 70 centavos pela venda das puts. A gente recebeu, na montagem dessa operação aqui, R$ 1.303. Quando a gente desmontou a operação que a gente estava anterior, a gente estava num straddle, quando foi feita a desmontagem dele, a gente Você pagou... está apresentando alguma coisa, Moraes? Porque só está aparecendo seu rosto aí. Estou falando que esse zoom aqui está me derrubando hoje. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos voltar lá então, né? Apareceu?
Apareceu. Esse Zoom vai me derrubar hoje, filho. Não é possível. Vamos lá de novo, então. Senhores, então a gente montou essa operação aqui dia 8/5. E a gente fez a venda agora de um Strangle, né? De 100 F124. A gente recebeu R$ 12,33. Fez a venda de 100 puts da R129, Strike 129, a gente recebeu 70 centavos. Então, essa operação, né, ela pagou R$ 1.303. Quando a gente encerrou a posição anterior, que era da série E e Q, né, a gente estava no straddle no anterior, a gente precisou pagar para sair 1.172 da posição anterior. A gente recebeu nessa entrada aqui 1.303. Então, essa rolagem que nós fizemos deu R$ 131 de lucro. Deu 1,31% em cima da margem alocada. Qual que é a nossa margem que é alocada? Para cada uma operação, né, a gente deixa em renda fixa R$ 100 para operar como margem, certo? Então, R$ 131, né, em cima do nosso R$ 100 que está lá em renda fixa, daria 1,31%. Hoje, se eu fosse movimentar essa posição hoje, não é a data ainda. Essas posições aqui tem muito extrínseco ainda para queimar. Mas se eu fosse desmontar essa posição hoje, 22/5, quando eu fiz todos os estudos de hoje, a BOVA estava no 134,50, tá? Então, se eu fosse desmontar ela hoje, para mim comprar a operação que eu estava lá, então eu estava vendido, agora eu preciso comprar. Eu pagaria R$ 11,90 para sair da minha F124. E estaria pagando 50 centavos para sair da R129. Então, eu gastaria R$ 1.240 para desmontar essa posição. Bom, eu entrei, né, recebendo 1.303, pagaria 1.240 para sair, ficaria aqui um residual ainda de R$ 63 de lucro na operação. Mas o que eu falo toda vez? Nós não estamos preocupados com o lucro na operação em si. A gente trabalha o quê? Com rolagem, tá? Então agora, e se eu fosse montar a minha nova posição? A montagem da nova posição ainda não está boa. Por que ela não está boa? Porque eu tenho muito tempo ainda para o próximo vencimento. Então, essa operação aqui ainda não perdeu todo o extrínseco que ela tem. Então, não compensa a desmontagem da posição anterior para montar a nova. Por quê? Porque essa aqui está com pouco extrínseco ainda, em relação à série FR. Mas como a gente gosta de fazer o estudo toda vez para saber como é que tá, né? Então, se eu fosse vender hoje um novo Strangle, tá? Eu continuaria com um Strangle de asa 5. Então, o outro eu estava da 124 com a 129, o mercado está subindo, o que a gente faz? Melhora, toda vez que pode, a gente melhora pelo menos R$ 1 da posição perdedora. Então, a gente estava na F124, a gente sobe R$ 1, vai para G125. Então, na venda, né, desse novo Strangle, eu recebo R$ 12,30 pela call. E vendendo a S130, eu recebo R$ 1,03. Então, eu ganharia, montando essa nova posição, R$ 1.333. Então, se eu tenho 1.333 nessa nova posição, e eu precisei comprar a minha posição anterior, pagando aqui, ó, 1.240, então eu ficaria com R$ 93 apenas na montagem dessa posição aqui, tá? É um valor baixo, né? Mas por que está esse valor aqui? Porque a gente ainda não está na hora de fazer a montagem da nova posição nossa. Eu não faço, tá? Não estou
correndo para trás para pegar tudo que o que a gente ficou, né? Tudo que recebeu, esse 63 com 131, não tô correndo para trás. O que me importa é o que eu tô ganhando na rolagem. O que já foi, já foi. Então, eu paguei 1.172, vendi por 1.303, recebi 131. Na próxima, né, que foi essa daqui, eu montei por 1.333, paguei, né, 1.240, me sobrou R$ 93. Então me importa o quê? O lucro na rolagem. Eu quero o quê? Eu quero rolar minhas posições e eu quero ir ganhando dinheiro com essas posições que eu vou rolando. A ideia, né, desse tipo de operacional é quanto mais rolagem a gente tem, né, maior a possibilidade de ganho nas nossas operações. A outra operação que a gente está acompanhando aqui com o pessoal da sala, o que é? É quando a gente realizou o booster. Então a gente vem lá de trás. O primeiro booster foi montado lá em janeiro. Esse primeiro booster ele encerrou em abril e, consequentemente, a gente vem montando, né, novos boosters. Então, a posição lá em 8/5, né, a posição nossa de 8/5 que foi montada, o que é? Então, quando a gente monta booster, a gente não fica subindo strike todo mês. A não ser que realmente fuja demais a nossa operação, a gente não sobe muito. Mas essa operação aqui de booster, em janeiro, né, a gente estava no 118 o strike dessa posição aqui. A nossa call era lá no 118. Hoje a gente está com ela no 121. Então, ela foi montada, né, no dia 8/5, né, 8 de maio agora, pela F121, nós recebemos R$ 15,09. Aqui foi montado um novo booster horizontal. Por quê? Foi vendido 2 put na linha do dinheiro e foi comprado uma put longa. Então a gente tem 200R134 e está comprado em 100X134. Então foi montado esse booster aqui. Nós vínhamos com posição anterior, né, que dos outros boosters que tinha sido montado, sobrou essa T12. Então, se sobrou essa T12, ela me dá o direito de vender mais put aqui. Então, quando a gente montou essa operação aqui, eu tenho o direito de estar vendido em 100 call e 100 put. Isso minha margem deixa trabalhar. Então, estou vendido na minha 100 call, estou vendido em 200 put, mas eu estou comprado em 100 aqui, quer dizer o quê? Que eu estou exposto somente em 100 put. Tenho mais 190 put vendida lá no strike 125. Paga pouco, porém é o que essa cobertura aqui me cobre. Então, nessa posição aqui, né, quando a gente montou ela, nós recebemos, né, o valor total de R$ 1.593. Para sair dessa posição, né, para a gente pular fora dessa posição aqui, se eu fosse desmontar ela hoje, não é o caso também. Ó, essa posição foi montada dia 8. Hoje é dia 22. Tem praticamente 15 dias que ela foi montada. Mas se eu fosse desmontar essa posição hoje, pela F121 eu teria que pagar R$ 15. As 200, né, R134 que eu tenho vendido, que é a parte do booster, eu pagaria R$ 1,44, R$ 1,44. A minha 100X134, permaneço com ela
comigo, não vou fazer a venda dela, tá? E para mim recomprar 190 R125, eu pago 22 centavos. A gente vê quando a posição ainda não secou, né, que ela tem bastante extrínseco, quando a gente vê isso aqui, ó, uma put lá do 125 com o papel no 134 ainda está carregando 22 centavos de valor. Tenho ainda minha 190 T12 comprada, que eu não vou vender ainda. Então, para mim desmontar essa posição aqui, que é o boost, a posição nossa lá de 8/5, que foi montada com booster, que é a que a gente vem estudando, eu gastaria R$ 1.809 para desmanchar essa posição aqui. Para mim montar novamente ela, rolar ela para o mês seguinte, o que aconteceria? Então eu saio da série FR. E quer ver que eu não atualizei? É aqui. Eu saio lá da FR e vou para G e S. Então, não, cadê aqui? Espera aí, só um segundinho aqui, que eu acho que eu perdi a sequência do slide. Montagem do booster horizontal, desmontei, e a montagem da operação. Aí, tinha perdido a sequência dos slides. Então, quando eu saio, né, que eu desmontei essa posição minha aqui, que ela tinha um booster acoplado nela, e eu vou para a posição nova, agora eu vou para a posição GS. Então, se eu fosse montar essa nova operação aqui, eu subiria, né? Minha posição está muito perdedora, eu estava lá na F121. Então, eu melhoro R$1 na minha call. Então, eu subi para G122. A G122 está pagando R$ 15,25. Eu monto um novo booster lá na linha do dinheiro. Então, eu vendi 200 S134, está pagando R$ 1,97 cada uma. E eu compro mais 100 X134. Aí, o que acontece? Eu vou vender. Por que eu vendo mais 100 S134 aqui? Eu não fiquei com 100 X134 da nossa posição passada? Então, a operação anterior nossa, tá vendo aqui, ó, que eu não vendi a 100x134 nossa. Então, se eu não vendi ela, agora eu tenho oportunidade de vender mais 100 put na linha do dinheiro. Então, eu vendi 100S134. E eu continuo, né, com a minha T12 comprada, então eu vendo mais 190 S125, que é lá do Strike 125. Essa operação aqui, a montagem dela deu 1.891. Aí vocês vão falar, nossa, mas 1.891, a posição antiga, a gente pagou 1.809, eu não recebi quase nada por essa rolagem, né? Recebemos 81,50 apenas pela rolagem, que daria 0,8% em cima do nosso capital, é pouco. Porém, né, não é hora ainda de fazer a rolagem, né? Tem muito extrínseco para queimar. E o que acontece? O que a gente está acumulando aqui hoje? A minha posição tem 200 X134 comprada. Eu tenho isso daqui comprado. Cada X134 está valendo R$ 3,14. Quer dizer, só de eu vender essa X134 aqui, eu tenho R$ 600 aqui, se eu quisesse embolsar e trabalhar com ele como um strangle, como a gente tem a primeira operação nossa. Então, a gente vem acumulando put longa comprada. Esta T12, ela vai perdendo o valor. Porém, ela veio para a gente, nós não pagamos necessariamente por ela. Ela veio do quê? De risco que a gente assumiu no booster. Porém, né,
mês a mês, a gente vem rentabilizando esse valor aqui. Depois a gente vê se vale a pena pegar o valor que a gente recebe de uma rolagem e tirar essa T12 da série de agosto e leva ela para dezembro. Depois a gente vai estudar. Na nossa posição, a primeira posição de booster que sobrou, que a gente estava em abril, né? Que a gente tinha uma P comprada, né? Da série P, uma put. Acabamos optando por fazer a venda dela. Chegou no mês, quando foi fazer a rolagem, a gente vendeu e embolsou o dinheiro. Com a T12, a gente vai vendo o que compensa fazer. Hoje, praticamente, ela está valendo muito pouco. Então ela... Vamos ver aqui qual foi a última negociação dela. Só para a gente ter uma noção de preço. Mas quando as puts vão ficando dentro do... muito fora da linha do dinheiro, elas vão perdendo demais o valor. 15/8. A T12 hoje estaria valendo... Foi negociada a 63 centavos. Para a gente arrastar ela para dezembro, mantendo no mesmo strike, tá 1,79. Tá vendo que fica caro essa rolagem aqui? Tá dando mais de R$1 para fazer essa rolagem aqui. Então a gente acaba avaliando se vale a pena rolar ou se simplesmente a gente desmonta essa posição aqui e vendendo essa 190 T12. Como a gente teria 65 centavos aqui, quer dizer, essa rolagem aqui poderia ter embolsado, vamos ver aqui, em vez de ganhar 47, a gente poderia ter vendido, dava 18 vezes 190, pouca coisa, daria R$34. Não é nada que vale a pena. A gente ganhou 47 aqui. Se a gente ganhar mais um dinheiro na próxima rolagem, aí a gente já dá mais do que esse valor aí. Então a gente vai mantendo essa posição aqui e arrastando ela mês a mês até ela se encerrar, que vai se encerrar no mês 8. A gente fez a rolagem para o mês 6, nós temos ainda a rolagem do mês 7, para posterior a gente avaliar se encerra ou não essa posição aqui lá no mês 8. Então aqui pela nossa sala, né, são duas operações que a gente está acompanhando. Uma é esse strangle, né, que está no 125 com 130, e a outra é a nossa posição de... aqui. Uma posição que está com booster horizontal. É um strangle, né? Porém, a gente tem acoplado nele um booster horizontal. Então, isso daqui seria mais ou menos assim, ó. Essa 100 que está aqui, com 100 daqui, seria o quê? O nosso strangle. 100 dessa posição aqui, com 100 posição aqui, quando a gente desmembra, vê isso como uma operação só, como operações distintas, né? Isso aqui seria o quê? Uma THL, uma trava horizontal de linha. Que é isso daqui. Essa 190 com essa 190 também é uma trava horizontal de linha. Então, quando a gente desmembra toda a posição nossa, seria mais ou menos isso daqui. O primeiro, né? A primeira operação nossa, nós nunca montamos nenhum booster com ela. Então a gente vem fazendo o quê? Somente fazendo a rolagem, né? Subindo R$1 por mês para tentar deixar ela na linha do dinheiro. O objetivo é a gente ganhar mais do que a renda fixa, né? A gente conseguiu isso até esse mês aqui, né? Vamos ver na próxima rolagem
que vai ser, cadê aqui? Terceira semana de junho. Então, nossa rolagem sempre na segunda semana de junho. Então, vai dar no dia 12 de junho. Vai ser a data que a gente vai fazer a rolagem da nossa posição. Então, hoje, rolando, né, estaria dando 0,93%. Então, nós estaremos perdendo para a renda fixa. Porém, nós temos 2 semanas ainda para secar essa posição aqui para queimar o extrínseco. Então, ainda tem, vamos falar assim, lenha para queimar nisso daqui. Não é o momento da gente desmanchar. O que eu gosto de bater em cima? Por que eu sempre falo a questão da rolagem? Gente, tem que ter um parâmetro. Se vocês colocam um parâmetro para rolagem, então eu gosto de rolar na terceira semana, que é a semana do vencimento. Joia! Não está errado. Não tem certo ou errado nisso daqui. O que precisa levar em consideração é o quê? Padrão. Então, se eu rolo na terceira semana, eu sempre vou rolar na terceira semana. O mercado subiu, o mercado caiu, hoje está bom, pode ser que amanhã não está. Não interessa, você não consegue parametrizar suas operações, não consegue saber se ela dá boa ou não, se você não ter parâmetro, se você não obedecer, né, a sua regra. Eu optei porque, para mim, a segunda semana do mês, para mim, é a melhor para fazer a rolagem. Então, caso eu tenha algum problema de plataforma, problema de computador, não importa. Eu rolando na segunda semana, eu tenho um tempo. Se acontecer alguma coisa, eu tenho mais uma semana ainda para vencer a minha posição. Então, eu adotei a segunda semana como uma semana ideal para fazer a rolagem. E toda a rolagem minha é aqui. Então, eu consigo parametrizar minhas operações, saber se ela dá dinheiro, se ela não dá dinheiro, se foi um mês atípico, se não foi, por quê? Porque eu tenho, né, a minha sequência, eu tenho o meu parâmetro. Então, eu rolo na segunda semana. Pode rolar na primeira? Pode. Pode trabalhar com 60 dias, toda vez rolar, sempre para dois vencimentos para frente? Pode. Eu não gosto muito dessa rolagem muito longa, porque eu acho que ela tem pouco extrínseco lá na frente ainda. Mas tem gente que opera dessa forma, em vez de montar, né? No caso que que eu fiz o estudo, que a gente levaria, né, a nossa posição para, cadê aqui? Para o mês 6, né, para 20/6, que seria a F com a R, e nós levaríamos para a G, cadê aqui? Agora aqui, 18/7, levando para GS. Eu gosto de trabalhar com 60 dias. Tudo bem, então você monta a sua posição lá para o mês 8. Então você trabalha com 60 dias para frente. Agora minha posição eu vou rolar com, né, sempre 60 dias. Então ela vai estar lá na H com T. A hora que vencer 30 dias aqui, o que você faz? Leva para aí. Tira daqui, joga um vencimento para frente. Então você sempre vai estar fazendo sua rolagem, levando a sua posição 2 vencimentos para frente. Não tem problema. Não tem certo, não tem errado. Qual a estratégia que você se dá melhor? Como é que fica mais fácil para você trabalhar? É isso que a gente tem que adotar. Eu tentei trabalhar com a semanal, não tive o retorno esperado para o trabalho que ela dá. Então eu acabei desmanchando. Tem um último teste que eu estava fazendo aqui, provavelmente eu vou ir rolando, reduzindo ele até ele chegar numa posição que eu levo ela para mensal e incorporo ela nas minhas posições. O que eu queria, a gente estava mostrando aqui logo no comecinho, a gente estava batendo um papo. O que eu queria falar, a gente tem batido muito em cima de
de margem, né? Imagine que a gente está a posição nossa lá do strangle nosso, a gente está na BOVA F124, né? Vamos falar que a gente está com 100 vendido aqui. Com a BOVA R129. Essa posição nossa lá, essa situação que a gente está naquele strangle nosso, do 124 com 129, com 100 strangle vendido, ele está chamando de margem para a gente. Cadê a minha? Fugiu aqui minha ferramenta de desenho, está na outra tela. Então ele está chamando aqui para a gente R$ 3.600 de margem. Então a gente opera um straddle ou um strangle, né, para R$ 100 de renda fixa. Então a posição atual nossa lá está chamando 3.600, mais ou menos, né? 36% da nossa posição. Então falar, nossa, isso aqui é muito alto, está chamando muita margem. Vamos alterar aqui uma coisa aqui então. Ó. Nós temos uma outra posição que a gente vem estudando, que é o quê? Nós estamos na BOVA F121. Não digitou. Com a BOVA R127. Então, nós estamos vendido na call do 121, vendido na call do 127. E a hora que a gente vê quanto que isso aqui está chamando de margem, aqui, ó, a gente vê que ele está chamando 3.933. Ou seja, 39% da nossa margem. Então, por mais que a BOVA ela fugiu, a gente ficou bem, né, bem fora da linha do dinheiro, o que a gente tem que ver? Rola todo mês, faz a rolagem, né, sobe R$ 1 no strike da nossa call. Gente, fazendo isso daqui, você sobe R$ 12 no ano. Nós estamos fazendo esse tipo de situação aqui, de subir R$ 1 no nosso teste lá da conta, desde dezembro. Eu não falei que a operação inicial nossa estava no 118. A nossa posição hoje está no 124. A gente vem subindo. Todo mês sobe. Todo mês sobe. É lógico, teve mês que a BOVA terminou, vamos falar assim, que acertou, né, o miolo da posição, deu para subir R$ 2, porque ganhou, né, a rolagem foi muito boa, ocorre. Mas quando a posição está muito ruim, né, eu falo que hoje as nossas posições do R, que nem a gente está na F124, né, com a R129, essa daqui é a posição atual do estudo que a gente está fazendo. É uma posição extremamente perdedora. Você entendeu? Uma posição que a gente está perdendo. Não estamos ganhando nela. Só que a gente vai fazendo a rolagem dela, conforme vai dando, né, os prazos corretos, a gente rola e ganha dinheiro.
A nossa rolagem, cadê aqui? 18/5? Aqui. Não, 22/5 ainda. 10/4, 24/4. Montagem. Então foi aqui. Essa daqui. Essa daqui foi a nossa rolagem, né? Da posição nossa lá em 8/5. Então nós estávamos vendido na 123 com Q 123. Nós estávamos no estredo, né? A gente foi, né? Essa posição aqui em 10/4. Cadê aqui? Não. Cadê o próximo slide aqui? Esses era o estudo que estava sendo feito, não foi a montagem ainda. Desmontagem. Cadê? Eu acho que vai ser aqui. Eu preciso me organizar com esses 8/5. Já está aqui. Eu queria achar certinho a desmontagem da posição anterior nossa, para não ter problema. Para mostrar que todo mês que a gente vem enrolando, eu preciso organizar esses slides meu aqui. Que eu vou montando a aula em cima do que já tem e depois eu vou me perdendo. Mas a gente rola todo mês, a gente rola ganhando dinheiro. A gente rola ganhando pelo menos o DI a gente ganha nas nossas posições. Se eu já tenho, né, a minha renda fixa guardada em ou em ETF, que a gente gosta de usar o LFTB, ou em num CDB, ou num tesouro direto, meu, ela já está rendendo, ou tesouro direto, né? Com a nossa Selic hoje, isso aqui rende por volta de 1,14% ao mês. Isso é o que o nosso dinheiro está rendendo lá. Então, aqui, nessas operações nossas aqui, o que eu falo? A gente tem que bater o DI. Aqui nós estamos com risco envolvido. Então, a gente tem que ganhar mais do que o DI. Então, mês passado, como eu tinha colocado lá, a gente ganhou 1,31%. Não foi uma rolagem boa, porque a gente teve aquele problema que a gente saiu lá daí 123. Quer dizer, nós estávamos lá embaixo no strike do 123. E a BOVA, né, nesse mês aqui, ela explodiu. E nós ficamos para trás. Então, o que a gente fez? Estava na E123, fomos para F124. E se a gente for rolar agora a nossa posição, né, nós faremos o quê? Nós vamos sair da F124 e vamos para G125. Vamos melhorar a nossa posição em R$1. E vocês vão ver que a gente vai conseguir bater, né? O mês passado, que foi ruim, deu 1,31%. Então, vamos falar que a gente conseguiu dobrar o nosso rendimento, porque se eu já recebi 1,14 com meu dinheiro aplicado, eu recebi mais 1,31, né? São 2,45, quer dizer, eu dobrei o rendimento que eu teria se eu tivesse só parado na renda fixa. Não foi uma rolagem boa. Então a gente viu aí que a gente já teve rolagem de 2%, rolagem de 1,9%. O mês passado, a BOVA realmente fugiu do nosso range de trabalho e nós não conseguimos, né, um valor bom para a gente rolar. Fugindo um pouquinho agora do assunto, o que eu queria mostrar para vocês? A gente opera o BOVA, a gente opera o ETF. A cada 90 dias, né, a BlackRock, né, ela vem atualizando o BOVA11, então entra ativo, sai ativo, a B3 também faz isso aí de 90 em 90 dias, então vamos falar que a BlackRock ela faria, né,
a mudança da posição, né, dos componentes, né, das ações que compõem o BOVA11 de acordo com a B3, bem parecida com isso daí. Então, mas o que eu queria falar? A B3 hoje, o nosso índice Bovespa, ele veio se movimentando. Uma coisa que chamou minha atenção aqui é que hoje o Itaú, cadê, cadê o YouTube aqui? A nossa posição de Itaú e Itaúsa são bem próximos, né? A Itaúsa é uma holding que tem o Itaú junto também, mas você vê que eles estão com próximo de 10% do índice. Está ancorado no Itaú. Então, não tinha uma posição de banco tão grande assim até então na composição do Ibovespa. Se vocês pegarem aqui, ó, o Banco do Brasil, que estava nas máximas também, né, até esses dias, 3,2%. Bradesco, que vinha sofrendo, né? Ó, como ele tem a ação 3 e a ação 4, mas ele estaria aí com 4,3%. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. O BEPAC, que é um banco que estão aumentando a posição dele também no índice, 2,3%, que é o BTG. Então a gente não tinha nenhum banco, né, com uma representação dentro do índice tão grande como está agora o Itaú. Sucessivamente eles estão aumentando. Para ter uma noção, a Petrobras, né, entre Petro 3 e Petro 4, está com 10%. Está dando aí 10,7% a Petro. Então vamos ver lá com o YouTube, né? Está dando aí perto de 10% também. E daí a gente tem o quê? A Vale. Que também está com 10%. Então vocês estão vendo que 3 ações aqui, ó, praticamente, está comandando 30% da bolsa. Então nossa bolsa está ficando muito dependente de poucas ações. Qualquer variação que tem aqui está movimentando muito o nosso índice. Então, com o aumento, né, da posição do YouTube, a gente está aí bem dependente dessas ações aqui para movimentar o nosso índice. Então, isso acaba ficando um pouquinho desconfortável, né? A gente depender de tão pouca ação para movimentar tanto o nosso índice. Quem E acompanhar. detalhe, né, o Pode falar, Morasco, pode falar. é muita ação do mesmo setor, né? A gente sabe É, que, por exemplo, o setor bancário, tirando, né, uma ou outra coisa que é individual de cada banco, tal, como, né, lucro e tudo mais, mas o setor bancário ele se move meio que junto, né? uhum, Quando tem que subir, exatamente. sobe tudo, quando tem que cair, cai tudo. Uma ou outra exceção, né? Nós tivemos o Bradesco aí que foi exceção, mas já recuperou, né? Mas você vê que o resto, tudo batendo máxima dos bancos, né? Mas eu achei É, que ficou muito grande a posição do Itaú dentro do Ibovespa. É, a galera que opera day trade hoje em dia, ao invés de olhar só Petrobras e Vale, agora tá tendo que olhar aquele é, IFNC. é o que eu falava aqui, então, é o que eu falava aqui, que para quem, né, acompanhava lá a época do doutor, né, que ele já batia em cima, né, de observar o Itaú É, para fazer os day trade da vida, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem que realmente que olhar, porque ó, pode ver que embora, né, a gente está com a Vale caindo, com a Petro caindo, só o Itaú, vamos falar assim, das três subindo e o índice subindo. subindo. Ó, batendo Aí, 0,6% já. Você que faz day trade, Júlio, teve notícia hoje, 2 horas? Deve ter tido alguma não coisa, né? sei, cara.
Tô por fora. para esse salto aqui. Ia sair uns dados econômicos aí, eu não Pode sei ser se era. que saiu alguma coisa aí. Senhores, não tem muito o que a gente, não teria muito o que falar hoje, né? Nós estamos no meio do mês, né? No meio da, não no mês, né? No meio da operação. Não é época de rolar, não é época de desmanchar. Então a gente está bem numa posição aí que é para ficar tranquilo. O mercado ameaçou corrigir ontem, hoje tá devolvendo parte da correção. Para quem está com posição, o que, que eu falo? Gente, a bolsa foi feita para tirar dinheiro dos desesperados e dá para quem tem paciência. Então, paciência. A nossa rolagem vai ser na segunda semana, então nós vamos se movimentar na segunda semana. Se tiver que mudar muita coisa, na rolagem a gente muda. Não adianta querer ficar montando posição, montar um monte de coisa, porque agora vai, agora não vai, sem desespero. Opções não é para estar desesperado. A gente tem margem, né? Deu para ver que, por mais que se movimente, a margem que já está sendo chamada, ela movimenta muito pouco, muito pouco. Então vamos falar assim que a gente já está numa chamada de margem, não vou falar máxima, mas bem, bem confortável, né? Então, por mais que movimente agora, não aumenta consideravelmente aquela margem que está sendo chamada. Eu mostrei que para sair uma call, para sair do 124 e ir para o 121, não deu R$ 400 de margem. Então, não tem que mostrar desespero. A operação vai seguir, logo vai chegar a semana da rolagem, a gente rola e vai corrigindo a posição, aumentando, né? Se tiver que aumentar o strike, melhorar a posição da call, a gente melhora. Se o papel voltar, a gente diminui a asa que está o nosso estrango, né? Hoje ele está numa asa 5. Eu falo que asa 4, 5, asa excelente para trabalhar. É excelente para trabalhar dentro dessa asa aqui com estrango. Mas, né? Se o papel retornar, para a gente não deixar dinheiro na mesa, se a gente tiver que baixar para 3, para quê? Porque a gente não quer deixar dinheiro para trás. A gente quer lucro nas nossas posições. Então, aí a gente vai estudar. A primeira semana do mês é onde a gente gosta de começar a estudar a posição. Eu faço esse estudo semanal aqui só para a gente ter uma noção, né? Basicamente, o que poderia acontecer, está piorando, não está piorando, mas quando que a gente começa a estudar? Na primeira semana. Ali sim a gente começa a acompanhar para ver realmente para onde pode ir nossa posição. Se ela vai melhorar, se ela vai piorar, se eu aumento a asa do meu estrango, pode ser que a gente aumente? Ué, se o papel fugir demais, a gente pode aumentar para uma asa 6, uma asa 7? Pode. É uma asa excelente? Não, é uma asa boa. Mas a gente aumenta. Por quê? Porque eu quero uma rentabilidade próxima de 1,5%. É isso que a gente tenta buscar. Então, se tiver que mudar mudar a asa do estrango, a gente muda. Quando está perdendo, melhora quando começa a ganhar e a gente vai trabalhando com a nossa posição dessa forma aqui. Dúvidas, senhores? Eu prometi que eu não ia mais segurar. Tranquilão, Morascon. Oi? Desculpa, Ricardo. Não, tranquilão, Morascon. Tá Não, eu prometi perfeito. que eu não ia mais ficar com aula de 2 horas, né? De quinta-feira. Falei que eu ia tentar ser o mais breve possível. Quando não tinha nada de novo para ser feito, eu prometi que eu não ia falar muito. Só vamos tentar aqui. Eu não sei se a gente consegue. Vamos tentar a simulação. Eu não sei se vai dar.
todos os strikes, né? Mas vamos ver aqui quanto que estaria se a gente fosse ficar com aquela posição nossa que está com o booster. Se a gente está na 121, ixi, só para ver quanto que estaria chamando de margem hoje. Mas eu acho que ele não aceita tudo. Bova 121. Para a gente ter uma noção de margem, né? A Bova R134. Aqui seria 200. E a Bova X134. Olha, então, vocês lembram que a gente montou, né, a posição nossa para quem estava no straddle, né? A gente foi para o strangle, a gente estava usando 3.600 de margem. Se a gente não tivesse montado, não tivesse melhorado o nosso straddle, e se tivesse mantido a posição nossa montando os boosters, né, a gente estaria usando 3.900. Vamos ver se ele... Eu não sei se cabe, né? Tentar colocar a Bova R125. R125. E nós 190. E a Bova T12. Eu nunca lembro quantas posições ele aceita colocar aqui. Vamos calcular. Ó, então, a posição nossa do booster, né? Ele completa lá do jeito que está a posição nossa que está rodando lá. Por mais que essa call aqui, ela tá R$13 dentro do dinheiro. Aquela posição nossa lá puxa R$3.900. A posição normal, que é a que está no straddle, no strangle que a gente está estudando, que está com 124, né? E com a call no 124 e a put no 129, essa posição aqui estava puxando 3.600, né? Então a gente vê que a montagem do booster, embora a gente vá aumentando posição, como a gente tem as posições compradas, né, ele não aumenta tanto assim a nossa margem. Então a gente tem, vamos falar aqui, né? 100 posição aqui, com 190 aqui, a gente teria 290 put a mais vendida do que essa posição aqui nossa do estrango, que só tinha 100. E só aumentou R$300 de margem. Então é por isso que eu falo que a gente pode, né, quando a gente tem a nossa posição lá de 1 para 100, é que se caso a gente precisar fazer o nosso booster, se a gente precisar fazer um head da operação para melhorar, a gente tem margem tranquilo para trabalhar com isso daí. Hoje está dando para a gente ver bem essa situação aqui. E a ideia, vamos falar assim, se o papel não, né, não corrigir, né, é a gente começar a montar os boosters para próxima rolagem das nossas carteiras. Montar booster horizontal. Vamos ver como é que vai ser a correção ou não. Eu falo que eu fico meio ressabiado de montar o booster horizontal quando o papel foge demais. A gente montar, fazer venda de put em topo histórico, vender put lá no 134, um local onde que a bova nunca chegou, é complicado. Então eu faço parte de alguns grupos de estudos aí, e na segunda-feira o pessoal vendeu o put do 140.
Meu Deus. Olha, Júlio, eu tiro o chapéu. Eu vou ser sincero. Então, o É. pessoal começou a colocar os estudos, né? Dessas put aí, o porquê de vender, porque para compensar o. Vamos falar assim, lá no estudo eu sou voto vencido, porque o pessoal fala que eu sou conservador demais e que eu demoro muito para melhorar a posição, né? Mas você vê aqui, ó, uma put do. E ó, dá uma olhada na quantidade de negócio que teve aqui, ó. Olha aqui já, ó, no 145. 103 negócios hoje no 145. E você vê 284, ó, pagando R$ 4,20. Uma put do 140. Gente, é, A galera tá de olho só no prêmio, né, cara? Porque não faz sentido, né? Júlio, é o que eu falo, uma put quando ela começa a ficar fora do dinheiro, que a gente começa a pagar para rolar ela, né? É duro. A gente manter parte da nossa posição, a gente teria que fazer um booster de neutralização com call, né? Para bancar essas rolagens aqui. Só que o booster de neutralização, como ele é com call, ele costuma chamar um pouco mais de margem. Então, se você podia vender sem call e sem put, a sua put você está pagando para rolar. Você não tem de onde tirar dinheiro. Você tem que rolar ela. Só que você não pode vender só sem call. A hora que você monta o booster, você vai vender 200 call, né? E vai comprar sem put. Por quê? Porque a gente precisa montar esse booster aqui para dar dinheiro. Então, sua margem, vamos falar assim, você fica. Parte do seu ganho aqui, ó, é para bancar isso daqui. Então começa a ficar doído. É por isso que eu não gosto muito sabe, vamos bater no booster, bater no booster, bater no booster. Meu, vai bem. Enquanto o papel tá subindo, vai bem. A hora que ele cai, se ele cair devagar, a gente vai saindo da posição. A gente tem a posição comprada longa e a gente consegue sair. Mas se ele cai de uma vez só, a longa, ela não acompanha. A longa, ela cai. Se vamos falar, se a curta caiu desse jeito aqui, a longa, ela vai caindo assim. Então, essa diferença de preço aqui, ó, até ela se igualar, a gente vai sangrando e pagando, montando nossos boosters de neutralização. Então, a gente perde rentabilidade para ficar bancando essas put que estavam lá em cima. Então, é doído. É a diferença, né? No caso lá, o Marcos está com a conta lá. Lá no mercado americano, lá, as put é tudo americana. Então, a put lá já tem o DI embutido nela também. Então não tem esse negócio de rolagem negativa de put, só se tiver extremamente dentro do dinheiro. Do mesmo jeito que aqui no Brasil, né? Quando as calls começam a ficar muito dentro do dinheiro, pode ser que pague para rolar uma call. Ah, lá a put, ela funciona igual a call, ela vai Igual a call. perdendo valor com o tempo, não Exatamente. vai ganhando. Não. É, É por isso que aqui no nosso país a put long é barata. Lá fora não. lá Então a fora já não rolagem dá para fazer isso de comprar a put longa para deixar guardadinha ali, né, não, para ganhar dinheiro assim não. Você teria que sabendo que vai realmente valorizar, né? lá você tem que realmente que montar a THL. Então você realmente compra uma longa, né? Compra uma put longa e vai vendendo as curtas. E vende a curta. Então a THL lá ainda funciona bem. Muito bem. Aqui por que não funciona? Se você montar com call, uma THL com call, o custo da call longa, né? A longa é muito cara, Uhum. né? É muito caro. E se você monta com put, a longa é barata. Só o que acontece? Se o papel cai, a curta fica muito cara. E aí você fica com o abacaxi.
porque a curta sobe muito de preço, ela fica muito cara e fica difícil manejar essa posição aqui. Quem acompanha, eu não sei se alguém aqui acompanha o Mestre Su, né? Mas ele tinha lá a linha de Manenhai. Não vou nem saber escrever o nome certinho do rapaz lá. O que consistia a linha de Manenhai? Imagine que você ia vender, vamos falar que fosse no BOVA. A BOVA está no 134, então você ia vender put. Você ia montando linha da seguinte forma: você vendia a put tá no 134, então você vendia uma put do 135, uma put do 134 e uma put do 133. Então, uma na linha do dinheiro, uma acima e uma abaixo. E você comprava a longa da mesma forma. Então você tentava aqui mais ou menos uns 4 meses para frente. Da mesma forma, 135, 134 e 133. Isso daqui, a venda disso aqui, não paga. Não paga. Então, faria a venda de um pouquinho de call, que é aquela operação híbrida lá que a gente comentou. A gente postou até lá No no curso. Hotmart lá do curso lá, que a gente venderia um pouco de call para pagar essa diferença aqui. Isso daqui estava sendo feito em Petro, né? No caso lá do Mestre Sul. Meu, deu certo 3 meses. E eles faziam o quê? Rolagem semanal. Trabalhando na semanal. Aí a Petro desabou em um mês só. Então, boa parte do que ganhou fazendo isso daqui, eles sangraram para rolar as put até chegar no vencimento da longa. Então, quando a gente trabalha somente com put, né, pode correr esse risco aí do papel se movimentar muito rápido e as rolagens não ficarem tão boas assim. Na BOVA é mais difícil. É lógico. Não se monta, né, uma THL de put com papel na máxima, né? Seria a primeira coisa que a gente teria que ver. É quando que valeria a pena talvez montar? Ó, o papel voltou, vamos falar que a BOVA retornasse lá para os 125. É um ponto, vamos falar assim, um ponto pivô lá no 125, é um ponto que ela vem batendo direto, sobe do 125, desce do 125, mas ele seria um ponto mediano. Ah, o 125 seria. Daria para montar. 125, 126 e 124. Daria até para pensar em montar uma linha dessa aqui. Tá? Quando que isso aqui realmente ficaria bom? Quando a nossa put fosse tudo americana, né? E realmente ela tivesse com o DI embutido nela. Que daí todas as rolagens dela tenderiam a ser positivas, independente de estar ou não dentro do dinheiro. Beleza, senhores? Consegui passar alguma coisinha hoje? Não é uma semana boa de operação, né? Não tem muito assunto novo para a gente tratar. É mais um bate-papo mesmo. Não quero ficar trazendo muita operação. Eu falei já que quando a gente começa a falar de muita coisa ao mesmo tempo, acaba muito conteúdo a gente não absorve. Então eu falo que a gente tem que bater em cima das operações básicas que a gente vai estudar aqui, Straddle, o Strangle. Até agora a gente, vamos falar assim, nas posições particulares mesmo, a gente ainda não mexeu nem com o booster horizontal, nem com o booster de neutralização. Basicamente,
a gente trabalha com isso aqui. É lógico, ó, aqui virou uma trava horizontal de linha, virou. Então, devido ao booster de horizontal, acabou restando para a gente, né, uma THL. Então, seria uma posição nova aqui que, inicialmente, eu não achei que a gente teria ela. Porém, ela veio por substrato do... Opa, do booster... Olha, colocando no booster errado aqui. Ela é substrato do booster horizontal. De neutralização, acho que a gente montou em dezembro um booster de neutralização. Se não me falha a memória. Quando a gente montou uma posição no 124 e a BOVA caiu lá para o 118, se não me falha a memória. A gente Foi montou isso. um de neutralização, né, Júlio? Uhum. Foi até bom que deu para ver, né, Eu falo que em como 2 é que meses a gente viu funcionava. tudo, né? A gente viu o booster de neutralização e a gente viu o booster horizontal. É, Mas, o mercado tava maluco. mas é isso aí. Dúvidas, senhores? Passei dos 60 minutos que eu falei que eu ia segurar hoje. Não ia passar disso. Vamos ver, tem um pessoal novo, o Otto. Eu acho que eu não tinha visto aqui ainda. Dúvidas, Otto? Ou eu não estou lembrado. Mas eu acho que é só. Senhores, eu vou dar por encerrado então. Qualquer coisa que precisar, entre em contato com a gente lá pelo Telegram. A gente tenta orientar da melhor maneira possível. Tem os grupos lá, né? Façam uso, tirem dúvidas e no que precisar a gente está aí à disposição. Para quem tá meio perdido aí, que né, não tá entendendo nada, começou agora aí, tem todas as aulas salvas lá no grupo, tá? Para Tá na assistir lá sequência, né, Júlio? Na isso, mensagem o fixada. início de tudo lá. Deixa eu ver aqui. Exato. De fato, a gente está pegando uma operação aí já bem avançada, né? Que já Já tá com foi bastante manejada. tá com 6 meses já de mensagens fixadas. Cadê aqui? Aí, pode clicar de novo que vai. Aqui, né? Então, senhores, está tudo na sequência lá nas mensagens fixadas do grupo lá. Então tem a parte de conceito básico para quem está perdido. Tem as lives que foi feita num outro canal. Foram feitas 2 lives, estão aqui. E tem todas as aulas desde 9/1 que a gente começou a postar aqui. Então tem todas as lives aqui. 15/5 é a da semana passada, então tá. Julho tá atualizado, Júlio. Tá atualizado. Uma vez por semana eu tiro para atualizar tudo. Beleza, então. Gente, qualquer dúvida pode chamar a gente lá. Tranquilo? Valeu, Morascão. Valeu. Eu vou Valeu. encerrar as gravações.